Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2024, segunda fase, sobre volume de solução e cálculo de pH. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são desvio percentual, variação do volume de solução, concentração de solução e cálculo de pH. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: a quantificação de compostos químicos, em geral, é feita de maneira experimental, empregando instrumentos como balões volumétricos, que são sujeitos a erros intrínsecos, são erros da própria vidraria. A figura mostra um balão de 250 ml ao nível do menisco, tá? Então aqui você tem um menisco, com um desvio de 0,15 ml, que é o que está indicado aqui, tá? Para mais ou para menos, por isso que tem mais ou menos 0,15, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, isso vem tudo indicado aqui na superfície do balão volumétrico, tá? E aí ele fala aqui, com base nessa informação, responda. Então, são três itens aqui, o item A, o item B e o item C. Então, o item A, ele quer saber a 20 graus Celsius, que é a temperatura aqui, que tem essas informações, qual o desvio percentual desse balão? Então, esse desvio é para essa temperatura, tá? Então, como que a gente calcula aqui esse desvio percentual? Então, se fosse o desvio de qualquer coisa, nós vamos pegar a variação dividido pela medida, tá? Então, como é um desvio, não pode sobrar unidade. Vai ter que dar um valor em porcentagem. Então, o que eu tenho que imaginar? Que 0,15 ml e 250 ml vão estar relacionados, tá? Então, eu vou pegar aqui, para calcular o desvio percentual, eu vou pegar 0,15, que é o desvio absoluto, 0,15 ml, dividido pela medida, que é o volume do balão. Tá? Se fosse um balão de 100 ml, aqui seria poderia ser um outro valor, e eu dividiria pelo volume do balão. Se fosse um balão de 500 ml, um balão de 1 litro, eu faria esse mesmo tipo de cálculo, tá? Então, eu vou pegar aqui 0,15 ml, que vai ser o desvio absoluto, dividido pela medida do balão, que vai ser 250 ml. Então, desvio absoluto pelo volume do balão. Como ele quer em porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui por 100, tá? Então, é só substituir 0,15 aqui, volume do balão aqui. Então, substituindo os valores, nós vamos ter o 0,15, que é o desvio absoluto, volume do balão 250 ml, multiplicado por 100, isso aqui vai me dar 0,06% de desvio, tá certo? Então, isso aqui é o desvio percentual. Por mais que você não saiba, que você não teve aula disso, que o professor não explicou isso para você, você tem a ideia de que se é um desvio, não vai poder sobrar unidade. Então, eu vou imaginar que 0,15 e 250 vão estar relacionados, porque essas ml eles vão se cancelar, e aí eu não vou ter unidade, e aí a resposta que eu tenho vai ser em porcentagem. Tá? E aí o volume total e aquele desvio aqui no numerador. Então, 0,15 dividido por 250 multiplicado por 100. Tá? Então, é assim que você, por mais que você não tenha visto isso, mas você consegue chegar nessa conclusão de como você calcula o desvio de alguma coisa. Tá certo? É dessa forma que você calcularia desvio para qualquer outra coisa que fosse pedido. Você tem a medida, você tem o total, e aí como ele quer em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Tá certo? Então, o item A aqui foi bem tranquilo. Por mais que você não soubesse, você não tivesse manuseado esse tipo de vidraria, mas você tem a ideia de como se calcula o desvio de alguma coisa. Ok? Vamos lá para o item B. Considere que o balão está em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius em um laboratório com temperatura controlada. Então, temperatura do ambiente é 20 graus Celsius. E foi preenchido com 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro a 10 graus Celsius.
Após o conjunto balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório, a concentração da solução presente no balão será menor, maior ou igual a 0,1 mol por litro. Justifique sua resposta. Tá? Então, como a gente tem aqui, então você tem lá o laboratório, está a 20 graus, tá? E aí você tem uma solução que ela está a 10 graus. E aí, imagina que você vai pegar o balão volumétrico, então imagina que todo o ambiente aqui está a 20 graus Celsius, e você colocou aqui uma solução que está a 10 graus Celsius, nessa concentração de 0,1 mol por litro. Então imagina que eu coloquei aqui 250 ml dessa solução, que está a 10 graus centígrados. E aí, deixei ela aqui, né, até formar essa barriguinha para baixo aqui no menisco, e aí eu coloquei 250 ml. E aí, o que eu tenho que ver aqui? Após passar o tempo, como o laboratório, que é a maior massa aí que tem ao redor do balão, está a 20 graus Celsius, a temperatura da solução ela vai igualar até chegar em 20. E nesse processo, o que está acontecendo? O volume dessa solução ele está expandindo. Tá? Então, é isso que ele quer saber. Após esse volume, vai ter uma expansão, porque a temperatura vai aumentar, então o líquido vai se expandir um pouco. E aí, a hora que esse líquido se expandir, a hora que essa situação acontecer, a concentração que nós temos da solução, ela vai ser menor, maior ou igual a 0,1 mol por litro, tá? Que é a concentração que estava quando estava a 10 graus Celsius. Tá? Então, o item bem tranquilo de resolver aqui. Imagina que a solução está a 10 graus Celsius. E aí, ela vai entrar em equilíbrio térmico com o laboratório, que está a 20 graus Celsius. Quando isso acontecer, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento do volume, nem que seja mínimo, mas você vai ter um aumento do volume da vidraria e a solução também vai sofrer um aumento de volume. Tá? Então, você vai ter uma dilatação mínima aqui da vidraria e aí você vai ter um aumento um pouco maior do volume da solução. Tá? E aí o que vai acontecer? Se você está aumentando o volume do líquido, a quantidade de cloreto de sódio que você colocou, ela não vai se alterar. Aquela massa você colocou e ela está lá dentro do balão. Aquela massa de cloreto de sódio ela está aqui. Só que o volume aumentou. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma concentração final menor do que a inicial. Então, esse valor aqui, ela vai ser menor do que o que você tinha antes. A gente vai provar isso aqui. Imagina que nós estamos fazendo a prova, a gente vai provar isso aqui. Tá? Então, como a massa do soluto permanece constante, então, com isso, a concentração da solução será menor do que 0,1 mol por litro. Porque imagina que eu tenho aquela quantidade de cloreto de sódio, ela não vai variar, porque eu não coloquei a mais, ela está dentro desse 0,1 que estava a 10 graus Celsius. Então, a massa de soluto ela não vai variar. Só que imagina que eu tinha colocado aqui quando isso estava em 10 graus Celsius. Aí, quando ela foi para 20 graus Celsius, imagina que ela está um pouco acima do menisco. Ou seja, teve um aumento do volume da solução. Então, você não está com 250 ml, você está um pouco a mais. Só que a massa de soluto continua a mesma. Então, como que calcula a concentração? Concentração é o número de mols pelo volume. Então, se o volume aumentar, a concentração ela vai diminuir. Como a gente pode provar isso se a gente estivesse fazendo a prova? Vamos pegar aqui. Podia usar qualquer valor, tá? Então, a concentração molar, imagina que essa solução, 0,1 mol em 250 ml. Podia usar qualquer valor, tá? Você vai chegar na mesma conclusão. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 0,40 mol por litro. Agora, imagina nessa segunda situação, onde você igualou, onde você atingiu o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Essa quantidade ela não vai ser alterada. Só que, como você teve um aumento de volume, imagina que o volume aumentou. Para você manter essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Se o volume aumentou, o que vai acontecer na concentração? Essa concentração ela vai diminuir. Para você manter esse 0,1, se você aumenta o denominador, se você aumenta aqui o volume,
a concentração ela vai diminuir, tá? Então, podia colocar aqui qualquer valor também que fosse maior do que 0,250. Então, o que eu fiz aqui? 0,1 eu mantive, porque a quantidade de soluto mantém, só que eu aumentei o volume, ó. Vou supor, só para demonstrar para o pessoal que vai corrigir a prova, né? Então, 0,250, imagina que eu passei para 0,251. Só para mostrar que se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração da solução. Então, 0,1 dividido por 0,251, isso aqui vai me dar 0,39 mol por litro. Então, se o volume está aumentando, para esse valor continuar constante, a concentração ela tem que diminuir. E aí ela diminuiu, tá certo? Então, a gente poderia justificar essa alternativa B dessa seguinte forma. Tá? Ele fala que justifique a resposta, então nós explicamos aqui e também fizemos um cálculo aqui para fazer essa demonstração de que se eu aumentar o volume, a concentração da solução ela vai ser menor do que a original, que seria 0,1 mol por litro em 10 graus Celsius. Tá certo? Então fizemos o item B aqui também. E agora, indo aqui para o último item, que é o item C, vamos lá. Em outro balão volumétrico, com as mesmas especificações do balão mostrado na figura, foram adicionados 25 ml de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. O balão foi completado com água até atingir o menisco. Qual a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final? Justifique sua resposta mostrando os cálculos. Vamos pegar aqui, separar os valores para resolver esse item aqui. Vamos pegar aqui, essa daqui é a solução inicial, 0,1 mol por litro, e aí ele fala que colocou no balão volumétrico, que a gente já viu que é 250 ml. Então, a gente vai pegar NaOH, ele vai se dissociar em Na+, e OH-, como ele quer que a gente calcule pH. Só que como é uma base, a gente vai achar o pOH e depois a gente transforma no pH, tá certo? A concentração é 0,1 mol por litro. Então, se eu tenho 0,1 mol por litro de NaOH, e aqui as proporções são todas 1 para 1, eu vou produzir 0,1 mol por litro, né? Molar aqui, 0,1 mol por litro de hidroxila. Tá? O que importa para nós aqui é hidroxila. O Na+ aqui é só o contraíon. O que importa para nós é a concentração de hidroxila. Eu tenho aqui a concentração de hidroxila, aí é fácil achar o valor do pH. Tá? Então, formulinha clássica, pOH é menos o log da concentração de OH-. Esse valor eu tenho aqui, vou substituir aqui. E aí, o pOH é menos o log de 1 vezes 10 a menos 1. Tá? 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Se eu andar a vírgula uma casa para a direita, eu fico com 1 vezes 10 a menos 1. Tá? Que é mais fácil de vocês enxergarem, de a gente enxergar o que a gente precisa fazer. Esse 1 aqui também não vai fazer diferença. Porque se eu for tirar o log dele, log, né, a base aqui do logaritmo é 10, log de 1 na base 10 vai dar 0. E aí, vou somar com 0 e não vai fazer diferença. Tá? Então, eu posso simplificar isso aqui como? Posso simplificar isso aqui como 10 a menos 1. Então, propriedade de logaritmo, esse menos 1 ele passa para frente, e aí ele ficaria como menos 1 vezes o log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vai me dar 1, e aí menos com menos vai dar mais, 1 vezes 1 vai me dar pOH igual a 1. Tá? E aí se eu tenho o valor de pOH, e eu fazendo 14 é igual pH mais pOH. Se eu tenho o valor de pOH, vou substituir aqui por 1. Manda esse 1 para o outro lado invertendo o sinal. pH é igual a 14 menos 1, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá? pH vai dar igual a 13. Tá? Então, como é uma base forte, e ela tem uma concentração de 0,1, dá um pH bem alcalino. Tá? Então, achamos aqui, primeiro pH, a gente tem que comparar agora, ele quer, né, a diferença do pH entre a solução inicial, que é essa, e a solução final, que é aquele pH de 25 ml dessa solução
e diluir para 250 ml, que é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos pegar aqui, segunda condição é 0,1 mol em 1 litro, só que ele está pegando quanto para colocar no balão? 25 ml, tá? Então, quantos mols eu estou pegando de NaOH em 25 ml? Isso que a gente vai fazer, tá? Então, 0,1 mol em 1 litro. Só que ele está pegando quanto? Ele está pegando só 25 ml. Então, quantos mols de NaOH tem em 25 ml? Aí aqui, litro cancela com litro. Aqui é 1 vezes 10 a menos 1. Aqui, andando a vírgula duas casas para a direita, eu vou ficar com 2,5 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 2,5 vai me dar 2,5 vezes 10 a menos 1 com 10 a menos 2. Vou somar os expoentes. Vai ficar 10 a menos 3, tá? Então, 2,5 vezes 10 a menos 3. Beleza? Porque a litro cancelou com litro. Só obtive a unidade de mol, que é o que eu quero saber. Aí vamos lá. NaOH, ele vai se dissociar em Na+, e OH-. Essa quantidade em mol é que eu tenho aqui para fazer a proporção. Como a proporção é tudo 1 para 1, e o que importa para nós é o número de mols de hidroxila, então 2,5 vezes 10 a menos 3, aqui também, como é 1 para 1, vai ser vezes 10 a menos 3. Tá? E aí nós temos o número de mols, que nós vamos colocar aqui na fórmula, dividido pelo volume, assim que eu encontro concentração molar. O volume é o volume do balão. Então imagina que ele pegou, nós tínhamos aqui a solução, o frasco com a solução original, ele pegou daqui, ele vai pegar 25 ml dessa solução aqui, vai pegar apenas 25 ml com uma pipeta, vai colocar aqui no balão volumétrico e aí vai avolumar com água até atingir o menisco. Então, aí ele pega uma pipeta com água e aí coloca a água até formar a barriguinha para baixo aqui no menisco, tá? Então é isso que ele está fazendo. Então o volume final que a gente está preparando de solução é 250 ml. Então, dividido por 250 ml, que transformado para litro dá 0,250. Dá para arrumar isso aqui para ficar mais fácil. Quando a vírgula uma casa para a direita, isso aqui vai ficar 2,50 vezes 10 a menos 1 litro. Tá? Por que eu fiz isso? Porque aí 2,5 cancela com 2,5, isso aqui vai me dar 1. Aí 10 a menos 3 vezes esse 10 a menos 1, ele vai para cima como 10 a primeira. E aí, 10 a menos 3 com 10 a primeira vai dar 1 vezes 10 a menos 2. Que é a mesma coisa que 0,01 mol por litro. E aí nós temos concentração de 0,01 mol por litro de OH-. Então, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá? pOH é menos o log da concentração de OH-. Como a concentração de OH- é 0,01, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Né? Então, vou colocar aqui 10 a menos 2, porque aí esse menos 2 ele vem para frente. E aí, log de 10 na base 10, isso aqui dá 1. Então, menos com menos dá mais. Então, dá mais 2 vezes 1. pOH igual a 2. Aí, 14 menos 2, para achar o pH, vou fazer 14 menos 2, vai dar pH da segunda, após a diluição, pH igual a 12. O que ele quer saber? Qual a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final. Então, mostramos todos os cálculos, perfeito. Tá? Então, a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final é de 1 unidade. Aqui é o pH da solução inicial, aqui é o pH da solução final. Tá certo? E aí, vamos fazer mais aqui uma explicaçãozinha para o pessoal. Então, solução inicial, qual que é a concentração? Concentração, 0,1 mol por litro. E a solução final? Qual vai ser a concentração? 0,01 mol por litro. E aí, quando a concentração é 0,1 mol por litro, qual que é o pH? Quando a concentração é 0,1 mol por litro, o pH é igual a 13. E quando a solução tem uma concentração de 0,01 mol por litro, qual que é o pH? pH é igual a 12. Então, o que a gente tem aqui? Essa concentração aqui, ela é 10 vezes
mais concentrada do que a solução final, tá? Ou a solução final é 10 vezes menos concentrada do que a solução inicial. A gente chega na mesma conclusão, né? Então, a solução inicial é 10 vezes mais concentrada do que a solução final. E o pH é uma unidade maior do que na solução final. Então, quando a solução ela se desloca uma ordem de grandeza, que é 10 vezes, o pH ele só tem uma variação de uma unidade, né? Por isso que você está usando a escala logarítmica na base 10. Enquanto aqui você anda 10 vezes, aqui você anda uma vez só. Você desloca, tem um deslocamento de uma unidade. Então, quando eu tenho uma concentração variando 10 unidades, o pH se desloca em apenas uma unidade. E aí para mais ou para menos, depende de como eu utilizar essa seta aqui. Se eu colocar que é 10 vezes menos concentrada do que a inicial, o pH aqui, ele diminuiu uma unidade, tá certo? Então, poderia colocar também essa explicação final aqui para justificar para o pessoal da FUVEST que você tem essa noção que a concentração variando 10 unidades, o pH desloca apenas uma unidade. Por quê? Porque você está trabalhando com a escala logarítmica aqui na base 10, ok? Então fizemos tudo que foi pedido aí nos itens, no item A, no item B e no item C. No item A nós calculamos o desvio da vidraria, no item B fizemos a comparação aí sobre o que acontece quando você tem um aumento da temperatura, como isso afeta a concentração da solução, e aqui no item C nós analisamos a diferença de pH conforme você altera a concentração da solução. Mais uma questãozinha resolvida da FUVEST segunda fase. Então, essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!